Bom, agora a gente vai ver como trabalhar com arquivos KML, né, que são arquivos aí provenientes do Google Earth, do QGIS, né, mas originalmente aí do Google Earth, tá? Então estou aqui com o Google Earth aberto, você pode instalar ele aí, é gratuito, tá? Pesquisando ali no Google, é da Google, né? Então a gente vai ver como trabalhar, né, lá dentro do Civil 3D, como você pode utilizar linguagem de programação C# para interpretar esse tipo de arquivo, né? Nativamente aqui o Civil 3D ele tem um comando que faz essa importação, né? Eu vou usar aqui esse mesmo arquivo aqui, tá? Para exemplificar. Então tem um comando que é o map import. Então você vai dar o map import. O comando map import ele possui aqui várias extensões, né, de importação, e uma delas é o KML, né? Então, nativamente ali o Civil 3D consegue traduzir esses dados. Vou jogar aqui na área de trabalho, tá? Vou voltar aqui no meu Google Earth. Vou pegar aqui uma região, ó. Eu vou desenhar aqui um polígono. Então, desenhar aqui um polígono, ó. Então, peguei a ferramenta de polígono, posso desenhar ali a região, vou dar um OK. Posso desenhar também caminhos, ó. Supondo que você utilize aí o Google, né, para delimitar as áreas, ou alguém te enviou um arquivo KML, a gente vai ver como trabalhar com eles aqui no Civil 3D. Então, vou dar um OK. Posso criar pontos, são os marcadores. Então, a gente vai criar um marcador aqui, ó, né? Então, você pode criar esses três tipos aí de geometrias aqui no Google, né? E vindo aqui em arquivo, você vai dar um salvar, né? Salvar lugar como. Você pode salvar aqui a extensão, ó, KMZ e KML. Vou salvar aqui como KML, vou dar um salvar, né? Então salvamos ali na área de trabalho, KML. Vou voltar aqui no Civil 3D, ó. Então você pode importar o arquivo aqui dentro. No caso aqui, esse arquivo, ó, se a gente desaproximar aqui um pouco, eu desenhei ele aqui no Fuso 23. Vou desaproximar, ó, então ele está no Fuso 23. Para você visualizar essas grades, você vai vir aqui em Ferramentas, Opções, trocar aqui para Universal Transversal de Mercator, vai dar um OK para que seja exibido aí as coordenadas, né, em UTM, e vai habilitar aqui a grade, ó. Então visualizar grade para visualizar aí o fuso. Então estou no Fuso 23. Vou vir aqui no Civil 3D, eu vou abrir um novo arquivo, né? Melhor, né? Abrir um novo arquivo. A gente pode rodar o nosso comando lá, ó, definir sistema. Aqui a gente vai escolher, vou pegar aqui o WGS84, né? Então, tem aqui embaixo, ó, WGS, né, 84. Vamos pegar ali o Fuso 23S, ó, 23 SOFO, né? OK. Sistema configurado. Agora eu vou rodar aqui o map import para a gente ver a forma nativa ali de importação. Então, map import, área de trabalho, trocamos aqui a extensão. A gente vai desenvolver uma forma diferente, né? Só para a gente testar. Então aqui, ó, olha só, ele identificou ali todos os itens que a gente tem ali no arquivo KML, né? Vamos dar aqui um OK. Depois um zoom extend, né? Você vai ver que parece que ele não trouxe nada, né? Vou tentar salvar aqui novamente, ó. Pegando aqui os meus lugares, né? Botão direito, salvar lugar como. Vou salvar em cima aqui do KML novamente. Vou voltar aqui no Civil 3D. Vamos dar lá o Map Import novamente. Eu acho que não salvou, né? Vamos testar novamente, ó. Então, peguei aqui o arquivo. Então, mostrou os itens aí. Vamos dar um OK. Ó, agora sim ele importou, ó, 3 objetos, né? Então, dando zoom extend. Nós temos aí o ponto. Temos o polígono importado, né? Temos aqui também o caminho. Vamos dar uma propriedade para a gente ver aqui os tipos dos objetos, ó. Isso aqui ele virou um M-Polygon, né? Esse aqui virou uma polyline e aqui virou
2 points, né? Tem 2 points aqui. Beleza? Então, essa aqui é a forma nativa de importação. A ferramenta também tem uma forma de você exportar, né? O Map Export. O Map Export. Você pode exportar também aí um KML, tá? Dando um desktop. Dá o nome aqui de exportado, né? Ok. Aqui você faz a seleção manual, né? Só que aí aqui você não vai encontrar tantas personalizações assim. Pode ser que você tenha algum problema com algumas entidades para exportar. Então pegou as entidades para serem exportadas, né? Damos um data. Não vamos colocar nenhuma informação. Option. Fazemos então a conversão aqui, ó, para LL84, né? Damos um tratar as polilinhas fechadas como polígonos, né? Damos um OK. Aí a ferramenta faz a exportação para a gente lá na área de trabalho. Beleza? A gente vai utilizar aqui, até aproveitando o tipo de assunto, que é a instalação de bibliotecas extras, né? Pacotes extras, APIs. As APIs aí feitas por terceiros. Voltando aqui no código, né? A ideia é que a gente possa personalizar ao máximo aí essas importações, né? A ideia do desenvolvimento é isso, é você ter controle ali de todos os itens, né? Para que eles possam ser personalizados. Então, para isso a gente vai utilizar uma API, né? Uma biblioteca chamada de SharpKML. Tá? É uma biblioteca aí do .NET que faz a leitura de arquivos KML e KMZ. Ela está disponível aqui, ó. A gente vai vir aqui em projeto, ó, gerenciador de pacotes do Nugget, né? São pacotes online, né? Uma forma de você instalar coisas novas no seu projeto, né? APIs, bibliotecas, através do Nugget, ok? Então vem aqui em procurar. Aqui ele vai dar algumas bibliotecas, mas a gente vai pesquisar aqui na região superior, ó. Então em pesquisar, eu vou digitar aqui, ó, SharpKML. Então aqui, pesquisando pelo SharpKML, a gente vai ter alguns pacotes aqui, né? No caso a gente vai utilizar o mais baixado, que é esse aqui, ó, sharpkml.core. Então pego aqui o sharpkml.core, vou dar um instalar, ok? Então se você checar aqui nas suas dependências, né, ele está instalando aí, aqui não apareceu ainda, tá? Ele vai ser listado aqui nas dependências, ó. Então quando eu instalei, ele gerou aqui, ó, um item chamado pacotes, que contém o sharpkml.core. A sua dependência agora, né? Seu projeto tem essa dependência, ok? E aí, apareceu o verdinho aqui, ó, né? O tiquezinho, então significa que ele está instalado. Como que a gente acessa, então, essa biblioteca? Vamos inicialmente aqui criar um comando, né? Criar um comando que faz a importação do KML. Então, vamos precisar ter um command method novo, né? Então, eu vou vir aqui, ó, um command method. Nesse command method, eu vou chamar como importar KML, tá? Que é o nome do nosso comando. Vamos fazer um public void, né? Public void, com o mesmo nome aqui, ó. Então, importar KML. Vou abrir o parênteses. Então a nossa programação vai ser feita aqui dentro desse comando aqui, né? A importação ali do KML, tá? Então após a instalação ali da biblioteca, ela vai estar disponível para você aqui, né? Como um namespace, ó. Então SharpKML, você vai ver que vai ter aí várias classes, né? Aqui no Base, ó. Olha lá. Então a gente tem as classes específicas aí dessa biblioteca, tá? Eu vou deixar o link aí da documentação. Algumas têm documentação, outras não, né? Mas enfim, vou deixar o conteúdo aí sobre SharpKML. Mas a gente vai abordar aqui como fazer a importação e também como exportar aí arquivos KML, ok? Então, nesse comando aqui,
a gente vai começar verificando se o sistema de coordenada do DWG está configurado, né? Então eu posso copiar esse trecho aqui de cima, ó. Então, vou copiar esse trecho aqui que faz a verificação do sistema de coordenada, porque aqui a gente vai ter conversão de sistema de coordenada, né? Os arquivos KML, a extensão nativa dele é o WGS84, é latitude e longitude, né? Então, a gente precisa converter para UTM quando a gente importa esse arquivo aqui no Civil 3D. Então, após a verificação do sistema de coordenada atual do arquivo, nós precisamos solicitar ao usuário que selecione o arquivo KML, né, que será importado. Então, a gente precisa declarar uma janela de Open File Dialog. Então, vou digitar aqui, ó, Open File Dialog. Né? Então, vou colocar aqui como janela arquivo, tá? O nome da variável é igual a uma new Open File Dialog. A Open File Dialog é proveniente aí do namespace do system.windows.forms, ok? Então, criamos aqui a janela que vai pedir a seleção do arquivo. Essa janela precisa ter aqui, ó, a propriedade filter, que é o filtro de arquivos, né? Para a permissão de seleção de apenas arquivos com a extensão KML. Então, como que a gente faz isso aqui no filter? Ó? Eu vou dar um Google Earth, que é o nome, tá? O nome da extensão é KML, vou fazer dessa forma. E eu vou usar aqui o barra, ó, né? Barra aqui na vertical, asterisco.kml. Tá? Eu posso dar um ponto e vírgula e também colocar o asterisco.kmz. Ok? Então, dessa forma aqui, ó, eu estou permitindo a seleção de apenas arquivos que possuam essas duas extensões. Tá? O comando vai permitir ali, quando a gente pedir a janela, o usuário vai poder selecionar apenas esses tipos de arquivo. Ok? Depois disso, a gente vai mostrar essa janela e verificar se o arquivo foi selecionado ou não. Para a gente fazer isso, eu dou um if aqui, ó. Então, verificamos a condição, né? If se janela.showDialog, ou seja, eu vou mostrar a janela e ao mesmo tempo eu vou verificar se o showDialog foi igual a OK, ó. Né? Na verdade, aqui a gente vai verificar o contrário. Então, se for diferente de OK, a gente vai dar um return para cancelar o comando. Então, dessa forma aqui, ele já está pedindo ali a janela para a gente ali de seleção. Então, eu vou testar isso aqui para a gente verificar isso aí funcionando lá. Ó. Então, compilar. Fazer isso aqui no arquivo novo. Ó. Netload. Pegar o arquivo. E aí, rodamos. Ó, importar KML. Olha que legal. Ó, ele já pediu a janela diretamente, né? Ó, lá, permitindo apenas a extensão ali de KML. Ok? Então a gente pode selecionar o arquivo, não vai fazer nada porque a gente vai programar agora o restante ali da função. Voltando aqui no código, então, a gente vai já preparar o conversor, né? Aquele transformer que faz a transformação entre sistemas de coordenada. Porque o arquivo KML ele está em latitude e longitude. A gente vai converter ele para UTM, ok? Para isso, a gente vai então buscar aquele conversor que a gente fez lá, né? Aqueles códigos de conversão para ficar mais fácil aqui para a gente não precisar digitar. Eu vou abrir aqui o formulário converter, ó, form converter, que é aquele formulário que a gente desenvolveu na aula passada. Vou abrir aqui o formulário. A gente vai precisar então, ó, desse trecho aqui embaixo, na onde ele cria, né? Na hora que a gente clica lá no botão de converter, ele tem aqui o sistema atual, tá? Pega o sistema atual. Eu vou copiar esse trecho aqui. Na verdade, o sistema atual a gente já tem lá na função. A gente vai precisar, então, desse trecho aqui, ó, do criador da conversão, ó. Então, eu vou pegar desde o fact sistema até o var conversor. Vou copiar. Então, copiei aqui essas linhas. Vou lá no main, tá? Vou dar um Ctrl V aqui. Então já temos o código aí que faz
a conversão, né? O sistema de destino aqui, ó, na verdade a gente vai fazer o contrário, né? O sistema de origem, aqui no DIC Systems Get Coordinate System, aqui a gente vai trocar para LL84. Então, esse é o sistema de origem, que é da onde o arquivo DWG, o arquivo KML, né, está vindo. Então, o sistema de origem, a gente vai usar o Get Coordinate System, passando o LL84, que é o sistema que a gente quer. Aqui embaixo, eu vou apagar isso aqui, né? O sistema de destino vai ser o sistema do DWG. Então, eu posso copiar aqui esse código, ó, colar ele aqui embaixo. E aqui a gente troca pela variável do sistema atual. Então, o sistema atual, que é o sistema do DWG, ok? Então, nós temos aqui o conversor já pronto. A variável de conversor pronta para ser usada, né? Para fazer as transformações de latitude e longitude para o sistema do arquivo DWG, ok? Depois disso, a gente já pode, então, ler o arquivo KML e fazer as transformações, né? Traduzir o que é polígono para polyline, os caminhos lá do KML para polyline também, e os pontos para point. Esse é um processo que nós precisamos criar objetos. Então, para isso a gente vai usar a transação. Então, precisamos ter uma transação aqui, ó, para criar os objetos. Então, vou criar uma transaction aqui, tá? Utilizando o manager, o docdata, né? O transaction manager.start transaction. Beleza? Já colocamos aqui o transcad.commit, ok? E aí o processo vai ser feito aqui dentro da transação. Como a gente vai criar objetos, precisamos ter um model, né? Então eu vou declarar um block table record, tá? Que é o nosso model, e vamos pegar o espaço atual usando o getObject, né? Utilizando o manager, o docdata, current space id. Vamos abrir ele para escrita, ó, for write, ok? E logo aqui na frente, ó, do getObject, a gente cola aqui, né, para fazer a conversão, tá? GetObject retorna um dbObject, porém a gente faz a conversão aqui para block table record. Então já temos o model. Agora a gente vai fazer a leitura do arquivo que foi selecionado, tá? Como que a gente faz isso, ó? Se a gente for reparar aqui, a gente entrar aqui no Sharp KML, a gente vai usar aqui o namespace de engine, tá? Engine, Sharp KML, .engine. E aí você vai ter duas classes aqui que a gente vai usar, ó, que é a KML file, que representa a instância do arquivo KML, e a KMZ file, que representa a instância do arquivo KMZ. Aqui na hora da nossa seleção, ó, a gente está permitindo dois tipos de extensão. Então a gente vai precisar saber qual a extensão foi selecionada. Só que antes, precisamos entender uma coisa. Se eu pegar aqui o KML file, usando a própria classe, ó, ele tem ali a função load, tá vendo? Ó? A função load aceita dois tipos de parâmetros, ó, duas sobrecargas. Você pode trabalhar com uma stream ou você pode trabalhar com um text header. São ambas do namespace system.io, né, que lida com leituras de arquivos, ok? Então, aqui na nossa janela arquivo, ele vai retornar o diretório do arquivo KML. Esse diretório a gente vai ler o arquivo e transformar ele em uma stream, né, para que a gente consiga então fazer essa leitura, tá? Então, para a gente transformar ele em stream, a gente vai usar o system.windows.io.file, né? A gente tem aqui um file, né? Então, file. Ele tem aqui, ó, o open, né? Então, o open, a gente consegue transformar ela em um file stream, ok? Então, a gente passa o caminho e o modo de abertura, tá? Então, vamos fazer esse processo agora. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo FileStream. Então, eu vou chamar de arquivo, né? É igual. Vamos usar aqui a própria classe
de file.open, né? File.open. E vamos usar aqui a janela arquivo.filename, tá? Então a propriedade filename da janela do arquivo aqui em cima retorna para a gente o caminho, né, do arquivo que foi selecionado. Eu vou até declarar aqui em cima, tá? Então uma string, né, caminho arquivo é igual a janela arquivo.filename. Essa variável aqui, ó, caminho arquivo, a gente passa ela aqui dentro do open. Damos um vírgula e precisamos agora falar qual que é a forma, né, de abertura, o modo de abertura. Então vai ser uma abertura de open, ok? Apenas para abrir o arquivo, beleza? Então essa variável aqui, ele vai ler, né, vai abrir o arquivo KML, vai transformar ela em um file stream. E aí sim, agora a gente pode então utilizar aquelas classes do #KML para abrir o arquivo de fato. Então agora a gente vai verificar qual que é a extensão do arquivo aqui, se é KML ou se é KMZ, tá? Para a gente poder tratar e ler o arquivo de formas diferentes. Então eu vou usar um if, ó. Então se o caminho arquivo ponto tem uma função chamada de ends_with, tá? Termina com. Então como que ele vai terminar? Então a gente faz aqui um ponto, né? Um ends_with. Abrimos aqui um valor em string, né? Então se ele termina com ponto .kml, o processamento que a gente vai fazer vai ser de uma forma, e no else a gente já sabe que é um KMZ, tá? Então aqui eu estou verificando qual que é o final da extensão, o final do caminho, né, da string. Então se terminar com ponto .kml, a gente vai processar como KML. Então agora a gente vai declarar aquela classe, ó. Então chamo lá, eu vou digitar o namespace completo, tá, para ficar melhor. Então #kml.engine.kmlfile. Então vou chamar isso aqui de KML, ó, é igual a new. Na verdade aqui, ó, o new não vai funcionar, né? A gente vai precisar usar uma função estática dele aqui, ó, da classe, né, do KML file.load, né, que faz a leitura. E aí passando o arquivo aqui dentro, que é a stream, né? Então, que a gente criou ali, ó. Então, temos o file stream, arquivo, eu passo aqui na hora do load e ele então carrega, né, com as classes aí. No caso do else aqui, ó, a gente vai declarar o #kml.engine.kmzfile, né? Então kmz é igual ao #kml.engine.kmz, né? .open, é diferente, né? Então usamos o open aqui como arquivo, beleza? Então nós temos duas condições aqui. A diferença aqui é o seguinte: quando a gente trabalha com KML, é mais fácil para a gente poder obter os dados, ó. Então se eu pegar KML. Ele vai ter aqui os styles, né, que são os estilos do KML, várias funções, né? Os dados de geometria, polígonos, linhas, pontos, eles estão aqui dentro do root. O root, ele é o elemento principal do KML. Então, através do root, nós vamos obter as linhas, os polígonos e os pontos. Beleza? Aqui, usando o KMZ, a gente precisa usar uma linha de código a mais para poder obter o root. Então, se eu chamar aqui KMZ, porque o KMZ, na verdade, ele é um KML zipado, né? E aí ele tem uma função aqui, ó, que é getDefaultKMLFile, que ele converte o que é a instância KMZ para KMLFile. Tudo bem? Então, o que vai mudar é isso. E aí, depois que você faz a conversão usando o getDefaultKMLFile, aí você tem acesso ao root, que também é um #kml.dom.element.
né, que é um elemento do documento. Então, DOM significa document, né? Um documento. Então, se ambas as funções aqui, ó, tanto no if quanto no else, eu vou precisar ter um sharp KML DOM, eu vou declarar aqui, ó, antes do if, né, para a gente não precisar desenvolver nas duas funções, né, nas duas condições, a gente declara aqui um item nulo, né? Então eu vou declarar um sharp.doom.element. Então eu vou colocar como o root, né? O root KML é igual a null. Vou declarar ele nulo. Tudo bem? Você vai entender agora o porquê que ele fica nulo. Porque quando for KML, o root KML recebe kml.root. E quando ele for KMZ, a gente vai precisar chamar essa função extra, né? Então a gente coloca aqui o root KML, ele é igual ao KMZ getDefault KMLFile.root. Tudo bem? Então dessa forma a gente consegue fazer a verificação, né, e ler tanto KML como KMZ utilizando esse if, né, e atribuindo o item principal ali que contém os elementos, as pastas, né, os polígonos e as linhas dentro da variável de root KML. Você pode até verificar se o root KML é diferente de null para você poder então fazer alguma coisa. Ó, então vamos pegar aqui, ó. Se o root KML ele for diferente de null, aí sim a gente vai fazer alguma coisa aqui. Beleza? A gente vai então ler os dados e convertê-los aí. Bom, pessoal, agora para a gente entender como acessar os objetos, né, que estão dentro do KML, utilizando lá o root, eu vou abrir um KML aqui com um bloco de notas, ó. Então, abrir, né? Vamos pegar aqui o abrir com, escolher outro aplicativo. Vou abrir ele aqui com um bloco de notas para a gente poder ler o que tem dentro aqui do KML. Então, nós temos aqui o documento, ó, document. Aí vem as chaves, né? Todas as chaves aqui de estilos, tá? E aí aqui nós temos a estrutura dos objetos, ó. Nós temos um place marker, tá? Um place marker, uma tag, né, de place marker. Então provavelmente deve ter uma tag de abertura e uma de fechamento, tá vendo? Então tem um place marker aqui, tem um place marker aqui. Eu vou abrir aqui com um outro programa, tá? Que é o Visual Studio Code. Então vou dar um abrir aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui na lista. Apareceu, ó. Vou abrir aqui, ó. Vou dar um sempre, né? Abrir aqui. Você pode continuar no seu bloco de notas mesmo, só para a gente poder entender a estrutura aqui, né? Do arquivo. Então, o arquivo KML ele é composto aqui, ó. A gente tem o place marker. Então, cada place marker é um tipo de objeto, ó. Então nós temos aqui o polígono sem título, caminho sem título, né? Temos aqui, ó, o line string, polygon, né, que é o tipo ali do objeto, né? Point, são os três tipos de objetos ali no GIS, né? Que é o polygon, line string e point. Então o que a gente precisa fazer aqui, ó? Nós precisamos filtrar os objetos que são do tipo place marker. Pegar todos os place markers para a gente poder obter as coordenadas e criar os objetos lá no AutoCAD Civil 3D, ok? Então, dentro aqui da condição do root diferente de null, a gente vai fazer uma pesquisa, né, dentro do KML ali, de todos os elementos que são do tipo place marker, né? Então, eu vou declarar uma variável aqui, vou colocar como lista place markers, né? É igual. E aí a gente vai usar aqui o root. Vamos pegar lá uma função, tá? Que ele tem aqui, ó, que é a função flatten. A função flatten, ela pesquisa em todas as instâncias de elementos, né? Se contém um tipo determinado ali do elemento do Sharp KML
ponto .doom, ponto .element, né? O element, ele é uma classe abstrata, então a gente vai procurar por place marker, né? Então eu vou dar um flatten, tá? Depois disso a gente faz um ponto aqui, ó, e usa aqui o of type, né? Ou seja, do tipo. E aí a gente passa aqui, ó, utilizando o namespace do sharp_kml.doom, e a gente vai querer a classe aqui, ó, do tipo placeMarker, né? Então colocamos ali os parênteses, né? E isso aqui ele virou um enumerado, tá? Eu só vou fazer uma alteração aqui, que é colocar um ponto toList no final, para ficar melhor, ali para a gente manipular. Então agora ele virou uma lista, né, de place marker. Então ele pegou todos os elementos aqui, ó, que são place markers, né, no seu arquivo aí KML, tá? Agora a gente vai ler um por um. Na verdade a gente vai verificar quais geometrias a gente tem aqui dentro. Se a gente tem polígono, se a gente tem line string, se a gente tem ponto, tá? A gente poder filtrar também dentro do place marker esses elementos. Agora então a gente vai verificar se o lista de place markers é nulo e se tem também objetos lá dentro, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Se o lista place markers for diferente de null e lista place markers.count ele for maior do que 0, né? Então aí sim a gente vai fazer um for each em todos os itens, né? Para cada item contido ali, né? Eu vou chamar de place em lista place markers. A gente vai fazer então o processamento, né, individual de cada place marker. Então agora a gente vai processar o place marker atual aqui do looping do for each, ok? Para isso a gente vai usar a mesma função de flatten para poder fazer a pesquisa, né, de acordo com o tipo de objeto que a gente tem dentro desse place marker. Pode ser que a gente tenha polígonos, linhas, pontos, só polígonos, só linhas ou só pontos, né? Então, essa pesquisa precisa ser feita, né? Para ambos os casos dentro do place marker, para não faltar nenhum objeto. Então, eu vou começar pelos polígonos. Vou criar uma variável aqui com o nome polígono, pode ser var mesmo, tá? E essa variável aí, polígonos, ela vai receber o place, né, ponto. Aí ele tem também aqui a função, né, ó, de flatten, para você também fazer a pesquisa de acordo com a classe que você quer buscar, né, o tipo de objeto que você quer buscar, ok? Nesse caso aqui ele também tem várias opções aqui interessantes, tá, que a gente pode utilizar na hora da exportação, né? A gente vai ver um pouco mais na frente aí como gravar arquivos KML. Então eu vou usar aqui a função place, vamos chamar aqui a variável place, vamos chamar aqui o flatten, né? E aí o flatten a gente faz um of type dele. Vamos entrar lá no namespace lá do Doom, né? Do sharp_kml.doom e vamos pedir para ele aqui, ó, tudo que for polygon, né? Então, coloquei aqui parênteses, mas não é parênteses, né? Sinal de menor e maior, tá? Então, coloquei aqui, ó. E aqui a gente coloca o sinalzinho aqui de parênteses, beleza? Então aqui ele fez a pesquisa de tudo que é polígono dentro desse place marker, ok? Eu vou dar um ponto toList aqui, beleza? Um ponto toList. E aproveitando também, eu vou utilizar aqui um try, né? Para evitar qualquer problema aí relacionado ao processamento, para que ele não pare o código, né? E o código fique com algum bug, né? Se ele não conseguir processar alguma coisa, ele vai prosseguir tentando importar os place markers, né? Que são válidos, tá? Então, os place markers inválidos, se der algum problema, o try aqui vai evitar do nosso código parar, ok? Então, aqui dentro desse try, eu vou processar aqui os polígonos, ó. Então, a gente pesquisou todos os polígonos estão aqui dentro da variável polygon. Eu vou fazer um outro try aqui, ó. Então ele vai tentar para polígono
E agora a gente vai tentar para linhas, ó. Então a gente vai dar um var aqui, chamar como linhas, é igual. Eu vou copiar o código aqui do place, né, ó, do flatten, porque nós vamos trocar apenas o tipo aqui, ó, do sharp.kml.dom.polygon, né? A gente vai trocar então para line string, tá? Line string, que é o tipo que representa as linhas. Eu vou colocar um outro try aqui também. Na verdade, eu vou copiar esse try inteiro aqui, que é mais fácil, né? Então, vamos copiar o try inteiro. Essa variável aqui a gente chama ela de pontos, tá? E aqui, basicamente, a gente troca para point, ok? Ele vai pesquisar tudo que são pontos para a gente colocar aqui dentro dessa variável. Então, vamos começar aqui pelos polígonos para a gente poder processar, né? Os polígonos que a gente encontrou dentro desse place marker, depois a gente faz para linhas e depois fazemos para pontos. Vamos verificar então se polígonos, né, ele é diferente de null, e se polígonos também .count, ele é maior do que 0, ok? Para a gente poder então fazer o for each. Vou chamar isso aqui de var, né? Aqui na verdade é polígonos, tá? O nome da variável vai ser... Na verdade eu vou colocar aqui como lista polígonos, para ficar melhor, né? Então, lista polígonos. Aqui vai virar lista linhas e aqui vira lista pontos, ok? E aí aqui no for, ó, a gente consegue usar o nome polígono, né? Fica melhor. Então a gente faz um for aqui, ó, um for each de var, né? Chamar de polígono em lista polígonos, né? Então, para cada polígono da lista, a gente vai processar eles. Então, chamando aqui a variável polígono, ela vai ter aqui várias propriedades, como o modo de altura, o parente, no caso ali. A gente vai ter aqui, ó, o outer boundary, que é o polígono externo, que é o que a gente vai usar para poder pegar as coordenadas. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio novamente para a gente ver essa estrutura do KML aqui, ó. Então, quando você abre lá o KML, veja que tem aqui, ó, Polygon, e aí tem o Outer Boundaries, né? E aí tem o Linear Rig, que depois vem as coordenadas. Aqui também é a mesma coisa. Então, vamos pegar Polygon, ó, o Outer Boundary, ponto. Nós temos aqui o Linear Rig, e aí tem, ó, o Coordinate, a propriedade Coordinate. Então, eu vou declarar uma variável aqui, ó, chamada coordenadas, ó. Coordenadas é igual, né? Então, coordenadas recebe aí as coordenadas do linear rig, que é a geometria que representa o limite do polígono, ok? Essa variável coordenadas, ela é um sharp KML de um coordinate collection. Então, é uma coleção de coordenadas. Então, nós já temos as coordenadas. Agora, a gente vai criar, então, a polyline lá no AutoCAD, né, lá no Civil 3D, utilizando essas coordenadas, tá? Você pode converter para qualquer coisa. Poderia ser um parcel, poderia ser um catman, né, uma bacia do Civil, mas nesse caso aqui a gente vai trabalhar com entidades do CAD. Então, a gente vai trazer como polyline, ok? Então, a gente vai criar uma polyline agora. Então, eu vou chamar aqui, ó, polyline. Então, PL, né, é igual a new polyline. A gente vai, então, agora fazer um for nessas coordenadas para poder converter, né? As coordenadas estão em latitude e longitude. A gente precisa converter elas para UTM usando a nossa variável aqui, ó, de conversor, né, que nós desenvolvemos aí no começo dessa aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for, né, com o contador i, onde i igual a 0, né, fazendo com que até que esse for, né, o limite do for vai ser até que o i seja menor do que a quantidade de coordenadas, somando 1 aqui no i. Então, estamos percorrendo todas as coordenadas
dessa lista. Agora a gente vai então fazer a conversão. Uma observação interessante aqui é que a variável coordenadas, se a gente usar aqui o conchete para tentar pegar a posição i, não vai dar certo, né? Porque como essa é uma classe chamada de Coordinate Collection, a gente precisa fazer um ponto toList aqui no final, ó, as coordenadas, né? Para de fato a gente conseguir trabalhar com essas posições, tá? Então, corrige aqui, vem aqui em Coordinates e põe ponto toList, beleza? Aí sim a gente consegue agora, por exemplo, coordenadas, passando a posição i, ponto. Aí nós temos as propriedades, olha que legal, temos a altitude, a latitude e a longitude do ponto, beleza? Então, nós temos aqui a variável de polyline, só que as coordenadas que devem ser colocadas aqui dentro devem ser coordenadas em UTM. Então, agora a gente vai fazer a conversão aqui dessa coordenada. Eu vou declarar um var chamado de pt convertido, né? É igual. E aí vamos chamar lá o nosso conversor, ó. Então, conversor.transform. O conversor vai precisar dos valores de x e y. Então, o x, no caso aqui, vai ser a longitude, né, da posição atual aqui do coordenadas, né, na posição i, ponto longitude. E aqui a gente vai copiar e colar. E aqui vai ser a latitude. Beleza? Então, ele vai fazer a transformação. E já teremos aqui a coordenada convertida, né, para UTM. Se você se lembrar, aqui nós fizemos, né, pegamos o sistema de origem é o latitude e longitude, e o sistema de destino é o sistema do arquivo DWG. Então, ele vai converter a coordenada para o sistema do arquivo DWG, ok? Então, temos a variável pt convertido. Basicamente, agora a gente pega aqui, ó, e cria um point 2D, né? Um point 2D, que é do AutoCAD também, ó, olha lá, Autodesk, .AutoCAD, .Geometry, .point 2D. Vamos chamar de pt. É igual a new point 2D. Esse ponto 2D vai ter o pt convertido ponto x e vai ter o pt convertido ponto y, tá? Já com as coordenadas UTM. E agora a gente pega lá a pl.add, né? Add vertex 8, que a gente vai passar o index. O index vai ser a posição i, vírgula, passando aqui o pt como ponto, vírgula, o bug de 0, start width de 0 e o end width de 0 também. Ok? Então, basicamente é isso. Ó. Ele percorreu todos os vértices, né? Todos os pontos, na verdade, ali do polígono. Fez a conversão, adicionou esses pontos aqui dentro da polyline. E agora a gente precisa fechar a polyline. Como a polyline é um polígono, a gente roda aqui, ó, pl.closed, né? Closed é uma propriedade booleana, então a gente vai colocar como true, sinalizando que a polilinha tem que ser fechada. Agora nós colocamos ela no nosso desenho. Então chamamos lá o model, né? Que é a nossa variável aqui de model, aqui em cima que a gente recebeu, representa o model, né? O model.appendEntity PL. Chamamos a transação e registramos o objeto aqui usando o add newly created DB object, né? Passamos aqui a PL, vírgula, true para adicionar. Beleza? Então, pessoal, esse algoritmo aqui, ele já está importando o que é polígono, tá? Se a gente for testar lá, vamos testar esse comando aqui para a gente ver ele trazendo ali os polígonos. Então, eu vou compilar aqui o projeto, né? Então, 22, ó. Vamos lá no publicar seleção, né? Publicar. Vou abrir aqui um novo projeto. Vou dar o netload, né? A nossa DLL compilada. Vou definir o sistema. Caso aqui a gente vai trabalhar com o sistema 23S. Vou pegar aqui um Side 69 mesmo, ó, 23S, tá? Só para exemplo. E agora a gente roda lá o importar
KML. Ele vai pedir para a gente selecionar. Eu vou pegar aqui um KML aqui na pasta, ó, olha lá, o KML, vou pegar. Ele processou, vamos dar um zoom extend e olha só que legal. Trouxe para a gente o polígono, ó, já com as coordenadas convertidas. Olha que interessante, ó. Já certinho aí, beleza? Se a gente chamar o Geomap e habilitar o mapa aéreo, né? Olha só, caiu exatamente lá no local. Beleza? Agora a gente vai processar o restante das entidades. Então, voltando aqui no código, a gente importou os polígonos, a gente vai importar agora as linhas, tá? As linhas vai ser aí da mesma forma. Vamos verificar se a lista linhas, né, ela é diferente de null. E se a lista linhas.count ela é maior do que 0, ok? Então, se for diferente de null. E se a quantidade de linhas ali ela é maior do que 0. Beleza? Agora a gente vai então fazer o for, né? Então vamos fazer o for each, vá chamar de linha em lista linhas, né? Em lista linhas. E vamos usar aqui a variável de linha para poder pegar as coordenadas. Então eu vou declarar aqui, ó, var, né? Coordenadas é igual. Aí a gente chama aqui o linha, né? Ponto. Aí ele tem a propriedade também, ó, coordinate direto, né? No caso das linhas, a propriedade de coordenadas aqui ela é diretamente, né? Então pegamos aqui as coordenadas, coordinates, ponto to list. Veja que como a gente colocou o mesmo nome, vai ser o mesmo processo, né? Porque os caminhos do Google Earth é a mesma coisa que Polylines. Então a gente vai copiar, ó, eu vou copiar esse código inteiro aqui, ó, pra gente, ó. Então eu vou copiar, vou dar um copiar e vou colar ele aqui embaixo, ó. É o mesmo código, o mesmo processo, beleza? A diferença é que não tem close. Como é uma linha, né, ela não é fechada. Então eu removo ali a opção ali do close. Vamos ver se isso funciona. Então eu vou voltar aqui, ó, vou compilar. Vamos publicar a seleção. Eu vou apagar esse polígono, tá? Para a gente poder importar novamente. Eu vou dar um netload, recarregar aqui o comando, né? Então, importar KML. Vamos pegar o KML. Olha só, temos tanto a linha como o polígono, né? Deixa eu desligar aqui o mapa. Olha só. Então, agora veio o polígono e veio a linha. Ok? Então, funcionando aí perfeitamente. Voltando aqui no código, a gente vai fazer agora para os pontos, né? O ponto ele vai ser salvo como dbPoint. Então, vamos fazer a mesma verificação. Se lista pontos, né, for diferente de null e lista pontos.count for maior do que 0, né? Vamos fazer um for each. Então, for each var ponto em lista pontos. E o ponto é interessante, ó, como ele é um sharp aí de um point, a coordenada já está aqui diretamente, ó. Então, se você pegar aí o ponto coordinate, né, coordinate, ele tem um coordinates. Ele tem várias opções aqui, mas a gente vai usar o coordinate. Então, coordinate ponto, ó. Aí lá, latitude, longitude e altitude. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar, então, a gente vai precisar fazer a conversão desse ponto. Então, eu vou chamar aqui, ó, var pt convertido, né? Como está em latitude e longitude. Vamos chamar o conversor ponto transform. Vamos chamar o ponto coordinate, no caso é a longitude primeiro, depois ponto coordinate, ponto latitude. Fizemos a conversão, agora a gente pode criar então o dbPoint, ó. dbPoint, vamos chamar de pt, é igual a um new dbPoint, tá? E aqui a gente passa o pt convertido, ponto
Eu acho que, deixa eu só dar uma olhada, eu acho que a gente não vai conseguir, ó, a gente chamar aqui o dbPoint, a gente precisa criar um point 3D antes. Então, eu vou criar isso aí agora, ó. Então, a point 3D, chamar de pt, 3D é igual a new, point 3D, passamos o pt convertido ponto x, pt convertido ponto y, e passamos 1,0 aqui na altitude, tá? Se você quiser, você pode tentar pegar aqui, ó, a altitude do ponto, né? Em coordinate, ponto altitude. Pode ser que venha nulo, pode ser que venha vazio, tá? Mas aí eu vou jogar 0 mesmo. Aqui nesse PT a gente passa o PT 3D dentro do construtor aqui do dbPoint. E agora podemos pegar aqui o model.append entity, fazer o append aqui no PT e registrar ele também na transação usando add newly created dbObject, true, ok? Então, basicamente é isso. A gente já fez a conversão aí dos pontos. Vamos só testar aqui pela última vez. Eu vou criar um KML novo aqui com mais objetos, né? Então, deixa eu abrir aqui o Google Earth. Vou ir lá naquele local, né? Eu vou salvar com mais objetos para a gente poder fazer um teste mais completo aí, ó. Eu tenho esses polígonos, né? As linhas. Vou criar mais um outro polígono aqui do lado, ó. Criei um outro polígono aqui. Vou criar mais uma linha aqui desse outro lado, ó. Vou criar mais alguns points, né? Então ele criou um ponto aqui. Fazer esse ponto para cá. Vou criar mais um ponto aqui, né? E eu vou salvar esse arquivo aqui, ó, em meus lugares, né? Vou jogar aqui na pasta temp. Vou deixar como KML para a gente poder testar. Meus lugares, salvei. Vou vir aqui no Civil. Vou carregar novamente aí o programa. Agora eu vou apagar, né, os objetos. Então, vamos rodar. Importar KML. Eu vou pegar aqui meus lugares e olha só que top. Dá um ddp type aqui, né? Colocar o estilo do ponto. Olha só. Então, ele trouxe todos os objetos aí do arquivo KML.